Vamos falar aqui sobre uma molécula chamada 1,37-trimetilxantina, que pode chamar de cafeína, né, Ayar? Mais fácil, né? O Ayar é nutricionista há muito tempo e ele é conhecido como Nutridamente, né, Floquinhos? Vem aqui, vem cá, pode vir. Tudo bom, Floquinho? Aí, Aqui me adorou, né? Aproveita para clicar no gostei e se inscrever no canal. Ayar, me fala da cafeína. Eu quero que você fale mais para trazer conteúdo novo. É mais malefícios ou mais benefícios da cafeína? Como que funciona? O que você vê na prática? Perfeito, Leandrão. Cara, a cafeína é uma ferramenta muito boa para produtividade, para foco, para atenção, né? Para dar um estímulo mesmo ali, um boost. Só que eu falo que tem que entender um pouco o mecanismo dela, né? Basicamente, ela engana nosso cansaço, né? Ela bloqueia os receptores de adenosina. A adenosina é um neuromodulador, né? Seria um neurotransmissor, para conseguir fazer com que a gente tenha percepção de cansaço e durma à noite. E a cafeína bloqueia esse receptor, né? Então ela entra no lugar ali do receptor e não permite que a adenosina do nosso cérebro, principalmente, se ligue e a gente consiga ter o sono ali para dormir. Esse é um dos efeitos, mas ao mesmo tempo quando a gente faz isso de manhã, ali aqui tem um residual de adenosina, né, que deveria ter sido limpo à noite, às vezes a gente tem um residual e essa cafeína vai bloquear esse receptor, então dá aquele up. Então eu sempre brinco que ela não dá energia, mas ela tira o cansaço. Então a percepção que a gente tem é que deu energia. É como se fosse um tijolo no acelerador, né? Não vai deixar o carro mais rápido do que ele é, mas deixa ele ligado, né? Exatamente. Então, assim, essa é a primeira coisa, né, que todo mundo busca a cafeína, né? O café, principalmente, né, no Brasil é o café muito forte na nossa cultura, mas sempre falo que tem, como toda ferramenta nesse caso, né, brinco que um lápis pode ser usado para escrever ou para matar alguém, né? Mas nesse caso a cafeína ela serve da mesma maneira para uma coisa boa, mas também para uma coisa ruim. Né, as pessoas têm tomado muita cafeína, muito café, muito estimulante. E elas não têm mais essa percepção, né? Elas chegam e falam assim, posso tomar café antes de dormir. Eu não sinto nada, pra mim não muda o meu humor, pra mim não... Só que o cara é mal-humorado, ele dorme mal e pra mim não faz nada. Exatamente. Então ele vai ser uma das poucas pessoas, né, que no mundo que não acontece isso. Não, na verdade ele consegue dormir porque ele está muito cansado, só que esse receptor que deve ser limpo à noite, ele não consegue, né? Então porque está bloqueado, o receptor vai se abrindo então à noite, aí a adenosina vai ligar à noite enquanto ele estiver dormindo, então ele acorda ainda com o cérebro, digamos, sujo. Ele tem essa sensação do cérebro ainda sujo. E ele precisa de mais café, mais cafeína, né? E vai continuando assim uma bola de neve que fica o quê? Um sono ruim para um efeito da cafeína. Então, mesmo que ele não perceba esse sono ruim, né? Acho que é legal deixar isso claro. Isso, mesmo que ele não perceba. Por quê? Porque se a gente fosse fazer um eletroencefalograma, esse eletroencefalograma iria ver que está com a atividade ali neuronal muito ativa. Então, é como se a pessoa dormisse, mas o cérebro não entrasse nas fases de sono que deveriam. Para conseguir fazer com que, principalmente em fase profunda de sono, tenha muita limpeza a nível cerebral, que passa um líquor no nosso cérebro para conseguir fazer com que limpe esses receptores. E de manhã, a gente está com esses receptores limpos para continuar o dia, tudo mais, ficar cansado, ter a percepção de sono e dormir, e essa bola de neve, né, for positiva. Só que nosso mundo ela está muito negativa, o pessoal está abusando muito, né, da cafeína, essa é a verdade. O que é um abuso de cafeína, na sua visão? Leandro, o principal, eu sempre falo que o ideal é a gente usar essa ferramenta para o momento certo do dia. Acordar e já tomar o café não é muito interessante. Por que não é muito interessante? Porque a gente ainda está transitando das fases de sono. Está começando a vir para um acordado, um estado de alerta. Só que isso não pode ser de uma vez. Ela tem que ser uma coisa bem controlada, porque a gente vai começar a aumentar o cortisol de uma forma bem controlada. Isso não tem realmente evidências científicas o suficiente, mas na fisiologia, né, do organismo, o cortisol, né, ele meio que caminha com a adrenalina para bater os batimentos cardíacos, ficar mais acelerado, tá mais estado de alerta, né, e começar bem o dia. Aí nessa hora que o cortisol está mais estável, seria mais interessante entrar com o café e a cafeína. Mais ou menos 90 minutos depois de acordar. Isso é uma técnica lá do Huberman, né, que ele viu por várias coisas fisiológicas que seria interessante fazer isso. É obrigatório fazer isso? Falo que não, porque às vezes, né, a pessoa se exercita de manhã. Tem muita gente que se exercita em jejum. A cafeína, então, para esse cara vai ser importante para o treino. Só que para muita gente que toma muito café, elas têm o quê? Aquele crash no final da tarde, aquela queda de energia muito brusca, e ela não sabe por que ela tem isso. É natural que a gente tenha toda essa flutuação de cortisol. E o cansaço que a pessoa tem ali no meio da tarde, mesmo a cafeína tomando ali, ela já não faz muito efeito.
E qual que é o problema? Que a cafeína ela vai se empilhando no sangue da pessoa. Né? Então, por exemplo, para que as pessoas entendam, né, a meia-vida básica da cafeína é entre 5 a 6 horas. Né? Ela gira em torno de 5 a 6 horas. Então, meia-vida, metade da dose, né? O Leandrão sabe bem. Então, tomou aquela xícara ali de 100 miligramas de cafeína, né? Vamos por 150 ml, aí 100 miligramas de cafeína, daqui a 5, 6 horas, 50 miligramas, daqui a 5, 6 horas, 25 miligramas. Então, o ideal é que a gente pare de tomar café pelo menos 10 a 12 horas antes de dormir. Então, a maioria que dorme, né, meia-noite, 11 da noite, tentar cortar ali, sim, por volta das 11 ao meio-dia, né? E aí encerrar realmente nesse horário. É porque o pessoal acha que meia-vida é o tempo que leva para sair completamente do organismo. Isso. E não é isso, pessoal. É metade da metade, metade da metade. Só que se você fica empilhando café durante todo o dia, você dorme com o seu corpo lotado de cafeína. E isso é péssimo. Exatamente. O problema do tomador de café, sabe qual é? É que quando ele dá um cansaço e ele tem que descansar, ele esquece disso e ele toma um café. Ou seja, o tomador de café, quando ele sente cansaço, ele fica acordado, porque ele consegue induzir isso de certa forma com o organismo. E a gente precisa descansar. Se você está sentindo um cansaço, muito provavelmente o que você precisa é descansar e não ficar mais ligado ainda. E isso que vai virando um problema logo em médio prazo, né? Curto prazo não, mas médio prazo já dá problema. Exatamente. É uma ferramenta muito útil? Só que para um treino bom, para ter um pouco mais de atenção e tudo, só que hoje eu trabalho muito com as pessoas que são mais ansiosas, mais estressadas, e elas não percebem que a cafeína está fazendo isso. Então, o pessoal que está assistindo tem um nível de consciência maior e entender que, por melhor que ela seja, e também além disso ela tem polifenóis que são muito interessantes dentro do café, só que em alguns momentos ela está trazendo mais colateral, só que a pessoa não percebe por causa do hábito. Uhum. E aí, né, qualquer evento que a gente tem hoje, vamos tomar um café, eu até como exatamente. Ofereceu, né, lógico, a gente está gravando aqui, normal. Já passou das 4, falei, quer um cafezinho? Ele, não, agora eu não posso. Eu falei, beleza. Mas é normal a gente oferecer, né? Exatamente. Então, assim, é um dos principais componentes aí dos pré-treinos, né? Então, tomar cuidado, porque tem cafeína em outras substâncias além do próprio café, né? Então, tem a cápsula, às vezes, de cafeína, no termogênico, tem o pré-treino que tem cafeína, tem um energético, tem um chá mate, um chá verde, o próprio café, né? Então, cuidar muito bem e entender qual que é o melhor para você. Porque eu mesmo, eu dizia que era 2, né? Tipo, um no início do dia ali por volta de umas 2 horas depois de acordar e depois ali 1, 2 da tarde depois do almoço. Só que comecei a perceber que essa segunda não era tão boa porque ela não trazia nada. Eu também. Era só por sabor. Idem você. Um café de manhã e um no meio da tarde. O do meio da tarde me atrapalha, só que eu não percebi de primeira. Exato. Aí quando você corta, passa alguns dias que você consegue dormir melhor, você vai vendo que você não precisa mais dele. Exato. Aí que está o grande detalhe. Ver a necessidade da cafeína, né, e entender como usar bem ela. Porque senão a gente fica se estragando à toa, buscando algumas coisas que são compensatórias só. E elas não vão conseguir ser compensatórias, porque sono é uma parte da vida assim, que é estritamente necessária. E muita gente fala assim, Yar, mas eu durmo 7 horas, 8 horas, 9 horas, seja lá quanto for, né, 7 a 9 horas seria o ideal, mas a qualidade desse sono não é boa. Então, também não vai adiantar. Então, tem que ter quantidade, qualidade e no horário mais correto, né? Como conseguir dormir antes da meia-noite, que seria o ideal, né? Entre 10, 11 da noite. Sei que da vida do brasileiro é complicado, né? Mas fazer o possível, pelo menos, para conseguir. Porque a qualidade do sono ela é melhor antes da meia-noite, né? Tanto é que é meio da noite, né? Indo dormir no meio da noite já não é bom. Nós somos seres mais diurnos. Então, é para a gente conseguir, por exemplo, né? A maioria que deve acordar 6 da manhã, 7 da manhã, se conseguir colocar esse café por volta das 8, 8 e meia, seria uma horário mais interessante. Vamos dar um manual. Né? O Yar é nutricionista, dá atendimento, inclusive o Instagram dele está aqui, tá? Lembrem de dar uma seguida que vale muito a pena. Conteúdo muito bom. Dá de uma maneira bem prática para o pessoal, Yar. O que você acharia legal, genericamente, lógico, mas qual dosagem, qual horário máximo e... Perfeito. O café, né, ele é um pouco complicado por causa que as técnicas mudam um pouco, né, como você vai puxar a cafeína, mas basicamente, quanto maior o tempo de contato com a água, mais extrai cafeína. Então, aquele café da prensa francesa é um dos que mais tira cafeína, né? Então, quem usa esse método, saiba que tem mais cafeína no seu café do que um outro expresso aí básico. Um expresso básico, em torno de 55, 75 miligramas de cafeína.
Beleza. Se for isso, uns 2 expressos por dia, nesse bloco da manhã, eu acredito que está ali. Vamos colocar cerrado ali. as primeiras 4 horas do dia. Isso. No máximo. Esperar ali pelo menos, né, se possível, essa 1h30 depois de acordar, assim, vamos supor, acordou às 6, né? Vamos colocar uma regra. Acordou às 6. Primeira coisa, se hidrata bem. Essa é a parte fundamental. Pensa que você dormiu aí, né, que a gente falou aí de dormir 7 a 9 horas, 1/3 do seu dia foi dormindo. Então você não bebeu nada de água. E a primeira coisa que você faz é urinar. E sai aquela água mais escura, né? Aquela urina bem mais componentes ali, que seu corpo ficou reidratando, né, ele mesmo com aquela água que você bebeu antes, né? Então você precisa reidratar o seu corpo quanto antes. Então a primeira coisa é água, não é café. Hidratou o corpo, você está aí balanceado. Beleza, vai se exercitar? É um momento bom de se tomar café. Não vai se exercitar? Tenta esperar um pouco. Se expõe à claridade natural, né? Isso vai ajudar o cérebro a entender que é o momento de estar acordado, é o momento que a gente está exposto, né, à claridade que deve ser, como deveria ser, né, a natureza. O pessoal não dá valor para isso, né? Exato. Essa exposição à luz solar, pessoal, é extremamente importante, de verdade. Isso não é nenhum tipo de, sabe, uma coisa que eu vou fazer à toa. Isso faz muita diferença para regular o seu ciclo circadiano. Exatamente. A gente tem, né, genes clock ali, que eles estão regulando ali o ambiente, né, de acordo com a informação do ambiente. Então, todo mundo que tem olhos, né, no caso, vai passar aqui para a informação, para o cérebro, vai entender essa informação do ambiente e vai começar a nos manter em alerta. Tá com essa parte estável, aí 7h30, né, 1h30 depois, é um horário legal de tomar o café. Pode ser junto com o café da manhã, né, para as pessoas que não fazem jejum, né, comem. Outras pessoas que fazem jejum pode tomar o café, pode misturar com outras coisas, às vezes faz um café mais gourmet ali, né, com canela, com cacau, com TCM, varia, né, de acordo com cada dieta aí realmente dá para usar. Em termos de miligramagem, você gosta de quanto, mais ou menos? Se você, né, conseguir realmente adequar a miligramagem... Exato, se a gente conseguisse. Entre 100 e 150 miligramas, eu acho que é uma dose bem bacana. Tanto é que hoje, né, os pré-treinos importados, eles estão com uma quantidade de cafeína bem menor do que já tiveram no passado, né? E outras substâncias para ajudar no foco, né? Isso, exatamente. Porque o treino, né, você tem que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo. Não é só euforia, né? Você não consegue fazer um bom supino, um bom agachamento ali com o coração muito acelerado. Então, você tem que estar bem ali concentrado. Então, eles mesclam muito, às vezes, teanina para equilibrar a cafeína. Taurina é muito usada aqui no Brasil. Vitaminas do complexo B. Às vezes, né, alguns outros componentes, alfa-GPC e tudo, para conseguir um equilíbrio neuronal e estar bem concentrado no treino. Não é muita euforia. Então, eu aconselho bastante também a cafeína do chá verde ou do chá preto, porque ela tem L-teanina para conseguir equilibrar esse efeito. Então, algo próximo de 150 por dia nas primeiras 4 horas do dia. Passou disso daí, mais nada de cafeína. Até diria um pouco antes, né, Nedão? Até umas 2 da tarde seria mais interessante. Não, as primeiras 4 horas do dia. Sim, perfeito, isso mesmo. Acordou 6 até as 10. Isso, exatamente. Estourando ali até 11 horas para todo mundo que dorme ali, né, por volta das 11 à meia-noite. Aí fica bem legal. Quem dorme mais cedo, tentar antecipar essa cafeína. E vou deixar um recado final, porque assim, tem muita gente que está viciada e acha que não está. Se você acha que você não está, se você acha que não atrapalha seu sono, vamos ver se você concorda comigo, mas se a pessoa cortar a cafeína 1 dia, 2, ela já vê diferença na questão do sono. Então, pega às vezes um final de semana, um domingo que você vai ficar tranquilo, não manda nada de cafeína e vê como é o seu sono já nesse próprio domingo. Você vai perceber uma grande diferença. Às vezes você até vai cochilar durante o dia e vai dormir durante a noite muito mais profundo e você vai acordar muito mais revigorado. Então, assim, são poucos dias para você conseguir testar. Então, se você está indisposto, se você está mal-humorado, se você está sentindo alguma coisa assim, ou até se você não está sentindo, mas está consumindo muita cafeína, faz esse teste de ficar ali um final de semana, sexta, sábado e domingo sem, para você ver o quanto que vai melhorar e aí você vê a veracidade do que a gente está falando aqui. Certo? Perfeito. Eu vou deixar, pessoal, a indicação de um vídeo aqui, que é bem complementar a esse, que a gente fala também sobre a cafeína, tá? Então, é um vídeo que a gente vai falar sobre cafeína, sobre pré-treino, sobre melhor horário, sobre alguns efeitos. Então, dê uma olhada aqui e até o próximo vídeo.